A Proflora foi constituída em 8 de novembro de 1972, com uma proposta visionária para a época: recuperação do meio ambiente, de cascalheiras, areais, matas ciliares, áreas de erosão, caixa de empréstimo e preservação de captação através de reflorestamento de nativas. Porém, desde sua criação até os dias atuais, é possível perceber como o descaso e a omissão de órgãos responsáveis por sua gestão comprometeram o potencial da empresa, suas florestas e o patrimônio de seus acionistas, além de impactar negativamente no desenvolvimento do setor madeireiro no Distrito Federal. Somando-se a isso, os incêndios, roubos frequentes e invasões também arruinaram o patrimônio da Proflora e, em última instância, do próprio Distrito Federal. O Brasil figura entre os países com maior extensão de florestas plantadas do mundo, totalizando mais de 9,85 milhões de hectares, segundo dados do IBGE. Mas não foi sempre assim. A maior parte destas florestas foi implantada entre as décadas de 1970 e 1980, no período de vigência do Fundo de Investimentos Setoriais, mais conhecido como FISET. O FISET permitiu que pessoas físicas e empresas pudessem investir em grandes áreas de florestas plantadas, majoritariamente de pinos e eucaliptos. O FISET florestal representou até sua extinção em 1987 cerca de 6 bilhões de dólares de investimento. O resultado obtido foi a expansão da área reflorestada brasileira, correspondente a uma média anual de plantio de 312,6 mil hectares, segundo dados do extinto Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o IBDF. No Distrito Federal, a Proflora foi criada no âmbito do FISET florestal. Os plantios, segundo o primeiro relatório do administrador José Gomes, iniciaram em 1976. Em 8 anos, foram implantados 20 projetos de reflorestamento com espécies nativas, exóticas, frutíferas, numa área de efetivo plantio em torno de 14.500 hectares, em um número aproximado de 23 milhões e 300 mil árvores. A previsão inicial de tempo de colheita era de 21 anos, com cortes parciais previstos para fins de manejo em 7 anos. Em 1984, ocorreu a implantação do último projeto. Nesse mesmo ano, no relatório de Gomes, é possível perceber o descontentamento com os empreendimentos que já não cumpriam os objetivos iniciais. Abre aspas, jamais explorou aqueles empreendimentos de forma econômica, tudo isso em razão da política adotada pelos governos que pretendiam torná-los meramente reservas ecológicas. Fecha aspas. Gomes também atentou para o que se repetiria a partir dali por muitos anos, abre aspas. Além do mais, não se pode deixar de lado os aspectos econômicos da exploração dos maciços florestais, mesmo porque esta exploração corresponde a uma receita bastante vultosa para o GDF, que poderia, inclusive, ser utilizada na preservação ambiental. Fecha aspas. Nesse mesmo documento, ele alerta para o risco à viabilidade econômica dos projetos e à vida da empresa. Em 1989, o governo do Distrito Federal é autorizado a baixar os atos de extinção da Proflora S.A. Nesse mesmo ano, a área total de plantio era de 16 mil hectares, distribuídos em 20 projetos do DF. Em 1990, Américo Paz da Silva assumiu o cargo de primeiro liquidante da Proflora. Abre aspas. Nesse mesmo ano, também solicita-se que a Companhia Imobiliária de Brasília, Terracap, se responsabilize pela fiscalização das terras, já que eram frequentes as ameaças de invasão. Fecha aspas. Segundo a ata da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas, realizada em 17 de agosto, ficou decidido nos termos do artigo 19 da Lei 49/89 de 25/10/89 e conforme a autorização do senhor governador, passar à administração da Terracap, a partir de agosto de 1990, todas as áreas reflorestadas anteriormente controladas por aquela empresa, vedado à Terracap a disposição das mesmas a qualquer título.
José Gomes Pinheiro Neto foi empossado liquidante da Proflora e os funcionários foram absolvidos pela Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Em 9 de outubro de 1990, a Terracap cedeu à Proflora 16 servidores, os quais foram escalonados para desenvolver tarefas específicas, tais como elaboração de termo de conferência de saldo em caixa, inventário de valores e documentos, levantamento de bens permanentes e de consumo, levantamento dos contratos em vigência, fiscalização, realização de vistorias, levantamento de documentos diversos, entre outros. Nesse mesmo ano, durante a 27ª Assembleia Geral Extraordinária da Proflora, ficou decidido que os projetos passariam, a partir de 20 de agosto do mesmo ano, à administração da Terracap, sem prejuízos aos contratos celebrados. 3 anos depois do início da liquidação pela Terracap, o descaso com os projetos foi alertado de forma veemente no relatório de 22 de agosto de 1993, abre aspas, senhores acionistas, cabe, por indeclinável dever de ofício, alertar esta Assembleia para o eminente perigo de perda dos maciços florestais, a prevalecer a situação em que hoje se encontram as florestas. Há que relembrar que, por decisão da AGE desta empresa, realizada em 15 de agosto de 1990, ficou estabelecido in letteris e que os projetos da Proflora passassem a partir de 20 de agosto de 1990 à administração da Terracap, sem prejuízo dos contratos celebrados. A Terracap, porém, não realizou o manejo adequado das florestas, contribuindo para a decrepitude dos maciços florestais. A Terracap também inviabilizou a comercialização desses maciços, atividade essencial para a liquidação da Proflora. Apesar de toda a potencialidade econômica, social e ambiental que as florestas plantadas apresentavam, a Terracap optou por utilizá-las apenas como cercas vivas. No final de 1994, as florestas se tornaram cercas vivas abandonadas. Essa configuração causava e causa até hoje uma série de problemas para as populações que vivem no entorno dessas florestas. Criaram-se áreas extremamente perigosas dentro das cidades, com quase nenhuma presença do Estado, onde ocorrem consumo de drogas, crimes e desovas. Essas florestas também sofrem incêndios frequentes, gerando um problema de saúde pública e lotando hospitais na época da seca, repetidamente divulgado na imprensa. Além disso, as florestas de pinheiros passaram a competir com espécies nativas do bioma do Cerrado, restringindo e sensibilizando áreas destinadas ao bioma. No ano seguinte, em 1995, Hélio Buani apresenta a situação crítica que as florestas plantadas da Proflora se encontravam. Abre aspas. As florestas compreendiam aproximadamente 16 mil hectares de terras arrendadas para implantação dos projetos de eucaliptos, pinos e frutíferas. Hoje, conta com aproximadamente 40% da área reflorestada. Fecha aspas. Segundo Buani, as causas para a diminuição dos maciços se concentravam em, abre aspas, ações diversas como queimadas, roubos, falta de manutenção e replantio de forma geral, sem falar em invasões, transferências de área arrendada pela Proflora a particulares, como o caso da escritura amigável feita pela Terracap, passando aproximadamente 400 hectares de terras arrendadas à Proflora, com projeto implantado com recursos públicos e a legítima arrendatária, a Proflora, nem sequer comunicada. No que se refere a roubo de madeiras, com aumento acentuado, este ano fizemos vários expedientes à Terracap, solicitando maior fiscalização aos projetos, principalmente nos feriados e finais de semana. Não recebemos nenhuma resposta. Fecha aspas. Além de alertar para os constantes roubos, Buani atentou para a situação de caixa da empresa, extremamente vulnerável e dependente de pequenas vendas que realiza de madeiras apreendidas ou caídas dentro dos projetos. Abre aspas. Também não havia capacidade de pagamento de uma pequena folha de pagamento que, segundo o relatório, se recorria constantemente à Terracap para arcar com despesas com funcionários. Em 1997, a Proflora teve o inventário finalizado.
foram inventariados cerca de 16 mil hectares de florestas com eucalipto, pinos e nativas, além de aceiro, tapumes, orlas ciliares e de cerrado. Foram identificados muitos pré-assentamentos feitos pela Secretaria de Agricultura em relação aos sem terra. Todos os projetos foram examinados à vista dos mapas respectivos, contadas as árvores, avaliadas as falhas, fotografadas e volumetricamente calculadas. Esses volumes foram novamente conferidos para efeito de avaliação segundo a especificação, qualidade e preço de mercado. Apesar de todo o esforço empreendido nos cálculos e do grande potencial econômico, a Terracap não realizou a comercialização desses maciços florestais. Em 1998, a Terracap, após anos de omissão e descaso, tenta abrir mão da Proflora e de seus ativos por meio de uma carta de renúncia. Abre aspas. Entendemos que a finalização do processo de liquidação da Proflora S.A. depende basicamente da dinâmica da atuação da área jurídica. A figura do liquidante no desenvolvimento deste trabalho, nos moldes atuais, em pouco ou nada contribui para a sua conclusão. Diante do exposto, vimos colocar à disposição de Vossa Excelência, como representante do acionista Distrito Federal, a função de liquidante da Proflora S.A. a partir desta data, quando nos consideramos desligados em caráter irrevogável e improrrogável. No mesmo ano, tanto o ofício enviado pelo então secretário Aguinaldo Leles, da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, ao Procurador-Geral do Distrito Federal Miguel Ângelo Farange Carvalho, quanto o relatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal, reafirmavam a responsabilidade da Terracap quanto à Proflora. Abre aspas, esclarece que, perante ao IBAMA, para todos os efeitos legais, a administração dos projetos de reflorestamento sob gestão da Proflora continua sendo da Terracap, fecha aspas, e a Terracap realmente apresenta condições para assumir o patrimônio da Proflora. Após diversas tentativas mal sucedidas de liquidação e de uma série de deficiências no gerenciamento dos recursos florestais da Proflora pela Terracap, no ano seguinte, por meio da Lei nº 2.533, de 14 de março de 2000, ficou, abre aspas, autorizada a extinção da Sociedade de Economia Mista Proflora S.A., florestamento e reflorestamento, mediante a incorporação à Companhia Imobiliária de Brasília, Terracap, fecha aspas.